Olá pessoal, sou o Marcos Vinícius, para quem não conhece, eu criei esse canal aqui, para poder estar denunciando as coisas que vêm acontecendo, as injustiças que a polícia ela vem fazendo em relação à minha vida. E decorrer desse tempo, que eu fiz esse canal, eu venho postando para vocês várias coisas que vem acontecendo, mas eu não postei, o contexto de todas as coisas, de como começou todas essas coisas e como eu vinha prometendo para vocês nos vídeos antigos. Eu falei, que eu faria esse vídeo ou esses vídeos, essa série de vídeos explicando, desde quando tudo começou, ou pelo menos eu tenho ciência, Eu vou estar falando aqui para vocês aqui de um período, de um momento até que eu não tinha ciência das coisas que estavam acontecendo, até o momento onde eu tomo consciência das coisas que estão acontecendo, e começo a entender as coisas que estavam acontecendo antes. Por isso eu vou estar falando aqui para vocês, explicando aqui toda essa história e vou estar contextualizando com a consciência que eu tenho hoje, com a visão, e com a leitura que eu tenho hoje de todas as coisas que estavam acontecendo. Eu vou começar, eu nem sei por onde eu vou começar, mas eu vou começar da maneira que eu vejo aqui, que é melhor para explicar para vocês irem entendendo. Vou tentar iniciar do início, até os dias de hoje, tudo aquilo que aconteceu, mas se eu acabar voltando em um momento, lembrar de várias coisas, detalhes que eu acho que eu tenho que falar, eu vou estar voltando, Então eu vou estar contextualizando vocês do início até o final, mas eu posso estar voltando em pontos que eu deixei para trás, algo nesse sentido. Como que aconteceu, vou começar falando, polícia do estado de Goiás, polícia aqui de Goiânia, de Aparecida, eles estão me perseguindo, eles estão tentando contra a minha vida, estão usando pessoas próximas a mim, família, amigos, vizinhos, todas as pessoas que estão dentro do meu meio, dentro do meu círculo, eles se utilizam de tudo, de tudo. Eu trabalho com vendas, eles se utilizam das pessoas que eu vou vender, cara, tudo aquilo, eles estão em todo lugar. Por isso que é muito fácil notar, saber quem são eles, sabe? Porque eles não dão, como eu posso dizer assim, eles nem fingem, sabe? Eles só, você sabe que é eles, sabe? Você sabe que é eles. Então eles vêm se utilizando de todas essas maneiras, de todos esses meios, entendeu? E eu vou estar contextualizando vocês, de como isso começou, como eu tenho consciência, de que isso começou baseado em tudo aquilo que eu vi. Eu venho estudando espiritualidade, eu venho buscando crescimento como pessoa já tem bastante tempo, acho que já tem uns 5 anos. E nesses últimos tempos, eu tinha mudado demais, assim, em relação à minha personalidade, em relação ao meu jeito, sabe? Por diversas coisas. Mas existe, algo aqui no YouTube mesmo, que você pode colocar aí no YouTube agora. Auto-hipnose. Auto-hipnose são reprogramações mentais. E tudo aquilo que a sua mente acredita, o seu corpo, ele age de acordo com aquilo que a sua mente acredita. E eu, na tentativa ali, fiz auto-hipnose para tudo, auto-hipnose para muitas áreas da vida, sabe? E falei, pô, tal, essa auto-hipnose, vi uma auto-hipnose lá de sedução. O nome da auto-hipnose é auto-hipnose sedutor natural. Se você colocar aí no YouTube agora, você vai ver auto-hipnose sedutor natural. É uma auto-hipnose, ali para atrair mais mulheres ali, para se tornar uma pessoa mais interessante. E eu fiz essa auto-hipnose por várias e várias vezes, sabe? Mas assim, eu acabei esquecendo. Fazia muitas coisas, estudava muito, lia muito, todo momento eu estava buscando uma área diferente. Então eu até me esqueci, sabe? Eu até me esqueci dessa auto-hipnose que eu fiz. E assim, tem um livro, que ele chama o livro de Magnetismo Pessoal, um livro que eu também li. E esse livro, ele ensina diversas técnicas de magnetismo pessoal. Eu até fiz um vídeo, para outros canais meus ensinando essas coisas. E tem uma técnica lá, que ela consiste em você não reagir às situações da vida. Então, as reações que as pessoas têm, de felicidade, tristeza, espanto, você se manter neutro, sabe? Você dominar a sua energia ali. E eu comecei a usar essas técnicas, sabe? Eu acho que isso daí foi gerando, foi despertando ali, sabe, curiosidade nas pessoas, principalmente as pessoas que me conheciam, porque que eu estava agindo daquela maneira.
Comecei a me tornar uma pessoa muito sedutora no meu meio ali. Em todos os lugares que eu ia, eu percebia, sabe? Eu ia em supermercado, por exemplo, conversava com um atendente e daqui a pouco a atendente já tava me olhando assim, sabe? Hipnotizada e arrumando o cabelo. A gente conhece, sabe? Quais são os detalhes, né? Que as mulheres ali, entendeu? A pessoa, qualquer pessoa que eu conversava com ela, ela mudava comigo. Eu via ali, ela podia estar conversando com a maneira natural. Qualquer pessoa, ele conversa comigo, ela, entendeu? Você sabe quando a pessoa ali, ela tá só se sentindo atraída por você, sabe? Ou ela tá ali tentando, né, se portar de uma maneira diferente ali porque tá na sua presença. E assim, eu percebi isso tudo, sabe? Eu comecei a perceber isso ali de uma maneira muito forte e eu entendia isso, mas eu interpretava de uma maneira diferente do que as pessoas estavam interpretando, né? Ou daquilo que era. Era uma sedução, entendeu? Que eu estava fazendo ali. Hoje eu tenho essa consciência, né? Então por isso que eu falei para vocês que eu analiso com o olhar, né, que eu tenho hoje aquilo que estava acontecendo no passado e assim, então estava acontecendo essa questão da sedução, eu estava seduzindo essas pessoas, por isso que essas pessoas elas tinham essas reações em relação a mim. Então onde eu ia no cabeleireiro, acontecia isso, eu ia na farmácia, eu ia no supermercado, eu ia em qualquer lugar, acontecia isso. No meio ali das pessoas próximas a mim, as pessoas que tinham contato comigo, amigos meus, sabe, começaram a ter essas reações, sabe? Porque hoje eu tenho entendimento, era a maneira que eu falava, o tom de voz que eu falava, a eloquência que eu falava ali, sabe? A maneira que eu olhava. Então eu acabei me tornando um sedutor natural. Assim como a auto-hipnose lá, entendeu? Reprogramou minha mente para mim ser um sedutor natural, eu estava agindo como um sedutor natural. Mas eu interpretava isso como magnetismo. Eu achava que as pessoas ali era o meu magnetismo, porque eu estava estudando bastante em relação ao magnetismo, e sim, tinha a ver com o meu magnetismo pessoal ali, porque a gente sabe que algumas pessoas elas são imã ali diferente da outras, ainda mais as pessoas que são únicas, né? Eu ensino isso também no meu curso. E assim, eu comecei a perceber, sabe? E eu interpretava, eu não sabia, sério mesmo. Até hoje eu não sei seduzir as pessoas. Eu não sei se me falar, Marcos, seduz aquela pessoa. Eu não tenho contexto sobre sedução, eu não tenho conhecimento sobre sedução, eu não tenho teoria, né, sobre sedução. Simplesmente a minha mente entendeu que eu deveria ser um sedutor, o que eu era um sedutor, e eu atraí naturalmente os meios que me levaram ali a ser um sedutor. Então eu estava seduzindo, né, as pessoas ali sem saber seduzir, entendeu? Eu me tornei um sedutor sem saber o que era sedução, mas eu interpretava isso sobre o olhar do que? Do magnetismo. Eu falava, pô, tô me tornando magnético, sabe? Tem até aquela questão, né, da Bíblia lá que fala, né, que quando os anjos eles vêm aqui para a terra, os filhos dos homens ficam loucos ali por eles, sabe? Então eu achava que era a minha luz que eu estava emanando ali, que estava gerando aquilo nas pessoas. Essa era a minha interpretação. Eu não sabia que eu estava seduzindo as pessoas ali, eu não sabia que era o tom de voz que eu usava, a maneira que eu falava, sabe? O olhar que eu tinha ali, que estava seduzindo as pessoas, sabe? Mas eu interpretava dessa maneira, mas infelizmente, né, acabou acontecendo isso. Acabei seduzindo pessoas ali, todos os lugares, entendeu? Que eu habitava ali, que eu tinha o convívio, essas pessoas elas acabaram sendo seduzidas por mim, entendeu? Então isso começou a acontecer também com pessoas próximas a mim, começou a acontecer com amigos, começou a acontecer ali com pessoas ali, sabe? Que eu não queria, sabe, que isso acontecesse. Com ninguém, né, cara, eu queria que isso acontecesse. Mas começou a acontecer com pessoas dentro da minha casa, entendeu? E foi aí que começou a acontecer muitos problemas, sabe? Começou a acontecer muitos problemas. Hoje eu entendo o que tentaram fazer, mas eu analiso também que tentaram da maneira errada, porque nem eles sabiam, a polícia não sabia o que estava acontecendo. Agora vocês comecem a entender. Será que isso chamaria a atenção da polícia? Um cara que está seduzindo todas as pessoas por onde ele passa,
todas as pessoas por onde ele... E não tinha exceção de pessoa, não tinha um grupo específico de pessoa, não tinha um gênero, não tinha nada, cara. Era todas as pessoas. Por quê? Porque eu interpretava de uma maneira diferente, cara. Eu achava que a maneira que eu me portava, que eu falava, eu tava sendo uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa de luz. E não tava, cara. Eu tava falando de uma maneira sedutora, mas a minha interpretação ela era outra. Em meu entendimento, né, ele era outro ali em relação às coisas que estavam acontecendo. Isso começou, cara, a acontecer com amigos, entendeu? Começou a acontecer com pessoas, começou a acontecer com homens, com mulheres. Eu não tenho desejo em homem, eu não fico com homem, eu nunca fiquei com nenhum homem, sabe? Eu gosto de mulheres e eu fico com mulheres trans. O meu desejo é na visão da imagem feminina, entendeu? Isso começou a acontecer até com homens começou a acontecer isso, entendeu? Então entendam que não tá linkado a pô, mentira, você tava ali seduzindo ali porque você era afim de tal pessoa, daquelas pessoas, não. Cara, era com qualquer classe social, era com qualquer idade, com qualquer meio, entendeu? E vocês vão entender o porquê de qualquer idade agorinha. Então, todas as pessoas, cara, era com pessoas moradores de rua. Se eu conversasse com um morador de rua, se eu conversasse com a madame, se eu conversasse com a senhorinha, se eu conversasse com uma pessoa ali gordinha, se eu conversasse com a pessoa magrinha, se eu conversasse com a pessoa bonita, se eu conversasse com a pessoa feia, não tinha, cara, não tinha um grupo assim de pessoas. Pô, cara, só seduz mulheres. Pô, cara, só seduz mulher bonita. Pô, cara, não tinha, cara, era todas. Por quê? Porque eu achava que eu tava sendo uma pessoa de luz ali, uma pessoa evoluída, uma pessoa ali boa para essas pessoas. Eu me interpretava e via, né, que eu tava sendo ali uma boa pessoa, sabe? Tava conversando de uma maneira gentil. E muitas das vezes essas pessoas ali se sentindo seduzidas por mim e eu achando ali, pô, ela tá reagindo assim porque eu tô sendo uma pessoa de luz ali, né? É o meu magnetismo que tá transmitindo coisas boas ali para essa pessoa, por isso que ela tá se sentindo assim. Então a minha interpretação era essa. Mas começou a acontecer coisas, sabe? Começou a acontecer coisas. E assim, eu vou falar, nessa época eu fazia o uso de maconha, nessa época eu fazia uso de maconha, entende? Eu andava com pessoas ali que faziam uso de maconha, que vendiam maconha, sabe? E dentro, né, dentro desse meio de pessoas próximas a mim, tinha um amigo lá, o Matheus, o nome dele. Até aconteceu algo com ele, eu vou contar para vocês mais para frente. Esse Matheus, ele sempre a gente fumava. Eu percebia, sabe, cara? Eu percebia que eles tinham ficado diferente comigo, as pessoas que estavam ali no meu meio ali, Diego, Jefferson, Matheus ali, Gabriel, vários amigos ali, cara, os caras ficaram diferentes comigo, sabe? E muitas das vezes eu afastava deles ali por um momento, sabe? Depois eu voltava pra conversar, porque eu gostava bastante, né, da amizade e tal. Então eu me sentia ali, né, no momento ali de reflexão ali, de afastamento ali das pessoas, me afastava e depois reatava ali a amizade ali por gostar dessas pessoas. E num desses momentos aí eu percebi que eles todos ficaram muito diferentes comigo, cara. Eles começaram a agir diferente comigo ali, falar de uma maneira diferente, sabe? Eu percebi que tinha algo diferente. Eles não estavam a mesma coisa, ele muito fingido ali, muito falso comigo, sabe? E assim, eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu respeitei o crescimento ali das outras pessoas, sabe? Então eu sempre julgava, tipo assim, pô, você tá crescendo, você tá evoluindo, sabe? Eu tô vendo a sua maldade, eu tô vendo a sua falsidade aí, mas, pô, eu gosto de você, cara, então eu vou esperar você evoluir até o ponto de você entender isso, sabe? Eu sempre tive essas visões, essa ótica, essa maneira de interpretar a vida e comecei a perceber isso, cara. E ia fumar, sabe, com esses meninos e tal. Tem até um dia que eu tava fumando com o Matheus, a gente tava no Jardim Alvécia lá. Aí a gente tava fumando, fumando, ele estranho comigo. Aí ele foi e falou assim, sabe? Ele falou, pô, vou pegar o cara que me caguetou, vou pegar o cara que tava me caguetando. Mas ele falou isso daí meio que soltou assim, sem querer, sabe? Mas vai pegar o cara que tá me caguetando. Ele percebeu assim, sabe, que eu falei, quem que é? O que tá acontecendo aí? Ele, não, 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 não é ninguém não, não é ninguém não, não é ninguém não, é outro cara lá,
É um cara lá de não sei de quando lá, sabe? Eu vi que ele desconversou a ideia assim. Mas eu não imaginava nada, né? E mais pra frente vocês vão entender o que que isso, que ele queria dizer com isso, sabe? E comecei, sabe, a perceber isso. Comecei a ver essas coisas. E também teve um fato, né, que aconteceu dentro da minha casa que me magoou bastante, com pessoas próximas a mim lá, e foi a partir de lá, né, que começou a decorrer ali, as coisas começaram a acontecer, muitas coisas, que foi o fato, porque assim, eu tinha essa percepção de alguns amigos próximos de mim, de pessoas ali ao meu redor, entende? Agora, das pessoas de dentro da minha casa, cara, se sentirem seduzidas por mim, isso daí foi um grande choque pra mim, sabe? Foi algo que me abalou bastante. E assim, eu não culpo essas pessoas, sabe? Eu não culpo elas ali, sabe? Eu não tô aqui, vou acabar expondo essas pessoas, né? Mas eu vou expor assim em amor mesmo. Mas eu sei que assim foi algo que elas sentiram ali, sabe? Que foi gerado, cara. E eram em várias pessoas. E depois eu vi de como que isso era essa persuasão e toda essa sedução, ela era poderosa, que ela mexia assim com as pessoas, cara. Até em homens que não tinham desejo ali por outros homens ali, sabe, se sentiam atraídos ali por mim, da maneira que eu falava. E assim, aconteceu, né, o fato de um dia que eu tava lá, eu tava conversando com a minha irmã e assim, eu percebi que a minha avó, cara, ficou com um ciúme muito forte de mim, sabe, cara? Ficou com um ciúme muito forte. E tipo assim, foi um choque pra mim. Tipo assim, eu falei, pô, até vocês, sabe? Até as pessoas que me criaram e tal, tá acontecendo até com vocês. Eu já tava vivendo aquele inferno. De todo lugar onde que eu ia, as pessoas se sentiam seduzidas por mim. De pessoas próximas a mim se sentiam seduzidas por mim, mas a minha família ali, cara, o lugar onde que eu tinha, sabe? Pelo menos na minha cabeça eu tinha falava, pô, aqui vocês me conhecem. E eu cheguei ao ponto de eu não querer mais conversar com pessoas novas. Eu só conversava com aquele mesmo ciclo ali. Por quê? Porque aquelas pessoas já me conheciam. Já tinha acontecido os fatos delas se sentirem seduzidas por mim, tentarem alguma coisa e verem que não era, sabe? Então essas pessoas elas tipo assim, pelo menos elas me aceitavam ali, eu já entendiam quem eu era, eu não tinha que passar pelo aquele primeiro choque inicial ali, né? De ter que das pessoas ali se sentirem seduzidas por mim, acharem que eu tava dando em cima delas e depois verem que não era aquilo, entendeu? Então eu mantinha o mesmo ciclo ali de amizades, de pessoas e a minha casa, né, ali com a minha família ali, ela era um ambiente ali que eu me sentia ali intocado, né? Porque ali aquelas pessoas ali são as pessoas que têm um amor paternal por mim, maternal, de irmão. Essas pessoas elas não vão, né, agir dessa maneira. E ver, né, a minha avó ali se sentindo seduzida por mim, sabe? Tendo ciúmes de mim de uma maneira diferente, cara. Foi de uma maneira muito diferente, não foi uma maneira comum. Não foi. Eu sou uma pessoa que você tem um site, eu tenho um canal aqui onde eu faço interpretação da vida de uma maneira filosófica, eu falo sobre espiritualidade, entendeu? Depois muitas pessoas vieram, né, falar comigo, queriam até me transformar no psicólogo, porque a maneira como eu leio as coisas, eu interpreto as coisas é sobrenatural. Então foi algo que não foi natural, entendeu? É algo que eu conheço a minha avó desde quando eu nasci e ela nunca agiu daquela maneira, sabe? Com aquele ciúme, com aquela coisa. E meio que foi um choque pra mim, sabe? Eu tive uma reação muito negativa, eu falei algumas coisas ali. E depois que isso aconteceu, ela ficou tipo assim, atrás de mim, sabe? Eu tava no quarto, ela ficava no quarto me olhando. Eu tava lá fora de casa ali, pra onde eu tava, ela não me deixava em paz, cara. Eu tentava esconder dela e ela ficava me olhando, sabe? Tipo, aquele olhar, tipo assim, de. Tipo, sentiu triste, sabe? Porque ela imaginou, achou que eu, sei lá, mano, achou que, não sei, sabe? É um assunto até delicado aqui pra mim ficar tocando, sabe? Pra mim ficar expondo. E não foi só minha avó, foi todas as pessoas que estavam ali no meu meio ali, sabe? Foram irmãs, foram tios, foram minha mãe, quando eu fui pra Salvador, foi meu padrasto, foi todo mundo, as pessoas ali que eu tava. Entende como que era um negócio poderoso mesmo na mente ali, no coração das pessoas? Então isso daí me chocou, cara, isso daí me chocou.
E, sabe, eu revoltei, eu falei muitas coisas, porque, assim, eu era a pessoa que ficava calada e aceitava tudo, caladinho, aceitava tudo. E eu comecei a perceber que as pessoas, quanto mais elas viam que você aceitava as coisas, elas faziam maldades ali com você, faziam coisas ruins, negativas com você, e elas viam que você não reagia, né, de uma maneira ali negativa, você aceitava, então cada vez elas iam pisando de uma maneira mais forte, cada vez elas iam aumentando ali, entendeu? As coisas ruins que faziam, as maldades que faziam. Então eu agi de uma maneira errada, né? Eu falei, pô, tem que reagir aqui de uma maneira que eu mostre que isso daqui me abalou, entendeu, cara? Que isso daqui não tá normal, que, pô, o que que tá acontecendo? Cara, até minha família, até as pessoas, né, aqui do meu convívio, aqui do meu contexto pessoal aqui estão agindo dessa maneira. E assim, eu fui reagir de uma maneira muito negativa. Eu esperei meu avô chegar em casa, sabe? Nisso eu não falei pra nada pra ninguém. Não falei nada pra ninguém. Fiquei ali muito mal, todo mundo tava vendo que eu tava mal, mas eu tava calado. E eu fui, esperei meu avô chegar em casa, conversei com meu avô, expliquei pra ele. Ele falou, pô, mas isso daí, ele acreditou em mim, isso daí é uma coisa muito errada, isso daí é uma coisa demoníaca, sabe? Falou nesse sentido. E assim, eu contei só pra ele, sabe? Chegou em casa, eu fiz questão de fechar a janela, fechar as portas pra vizinho não ouvir. E falei, conversei com ele e tal, expliquei o que estava acontecendo. Mas aí, passou um pouco tempo depois, chega minhas irmãs me acusando. Ô, o que que você tá falando? Minha avó, você ficou doido? O que que tá acontecendo? Por que que você falou isso? Minha avó não quer fazer isso. E eu tentando explicar, sabe? E falar. Mas isso daí vocês vão perceber, vocês vão entender mais pra frente que a minha família ali inteira já tava comprada, sabe? Pela polícia ali, eles já estavam agindo ali, entendeu? De acordo com a polícia manipulando as coisas. E a maioria das coisas que aconteceram, né, foi pura manipulação da polícia ali. Então eu tive um choque aí, eu estourei, cara. Eu estourei, aí eu xinguei, gritei, falei alto. O que tá acontecendo e tal? O que aconteceu isso mesmo? Ela fez isso comigo, sabe? Ele tava me machucando, cara. De uma maneira muito forte. De uma maneira muito forte. E acabei estourando, né? E falei todas essas coisas aí. E assim, depois que isso aconteceu, sabe? Várias pessoas entraram no meio, várias pessoas tentaram, sabe? Falar, minhas tias, meus tios. E assim, teve um dia que eu tava lá na minha casa eu fui e falei, cara, na casa da minha avó, eu falei, ó, eu não vou mais morar aqui, eu não quero ficar aqui, sabe? Tava aquela situação insustentável, minha avó me colocando como mentiroso e todas aquelas coisas acontecendo, eu acusando a minha avó, sabe? E minha avó não falava nada, ela em nenhum momento ela falou que eu tava mentindo, não. Ela não falou nada, ela ficou calada, triste, sabe? Em nenhum momento ela negou. Mas ficou aquele embate, né? Minhas irmãs me chamando de mentiroso, meu avô, e eu naquela situação. E eu falei que eu queria vir embora. Eu e minhas irmãs, nós temos essa casa aqui no Aeroporto Sul. E num momento, cara, eles não queriam deixar eu ir embora de jeito nenhum eles queriam me deixar embora e fizeram de tudo pra mim não ir embora. E eu falando que ia embora, falando que ia embora. Aí um dia eu fui conversei com meu avô e tal, ele, não, então você quer ir embora? Então vá arruma suas coisas, então eu vou te deixar lá. Aí meu avô tinha dois carros, né? Aí a gente tava enchendo um carro, enchendo o outro. Aí de repente vai e eu saio lá fora, né? Eu tô esperando meu voo pra mim vir embora pra cá. Eu saio lá fora, na porta da minha casa, tá uma ambulância e uma viatura, entendeu? Eu falei, pô, o que que é isso? E tal, né? Sai lá fora. Aí eu entendi tudo na hora, sabe? Eu entendi tudo na hora, que eles estavam querendo ali me internar à força ali, sabe? Mas isso daí, aí vocês já vão entender o que que é isso daí, sabe? Isso daí era pura manipulação da polícia ali. Porque a polícia já estava me investigando, entendeu? E ela queria saber se eu estava agindo daquela maneira ali, de uma maneira criminosa, entendeu? Se eu era doido, se eu era psicopata, o que estava acontecendo. E como eles viram essa reação minha ali, né? Minha família, eles falaram, pô, então ele não tem noção disso que está acontecendo, ele faz isso de uma maneira natural, então ele é um psicopata, vamos internar ele, entendeu? Aí eles fizeram todo esse teatrinho aí pra tentar me internar. Mas por quê, né? Que não chega, não conversa, ou tá acontecendo isso, você não tá vendo que você tá seduzindo as pessoas, mas não. Eles tinham, né, que manter ali, entendeu?
a precaução ali, né, pra saber quem eu era e tal, e ficar agindo ali por debaixo dos panos ali, tentando manipular as coisas, achando que eles são donos da vida das pessoas, eles acham que eles mandam. Eu encontrei as pessoas que eles acham que eles são os donos da cidade, do mundo, e assim, né? Então eles agindo dessa maneira tola, dessa maneira e tentar agir dessa maneira. Eu não aceitei, eu corri, entendeu? Viatura correndo atrás de mim no setor lá onde eu morava, no Jardim Presidente. E assim, né? Aí aconteceu todas essas coisas. Depois eu voltei pra casa e tal, conversei com meu avô. Aí ele falou: Não, então eu vou te levar no psicólogo, vou te levar na psiquiatra, que não sei o que. Eu falei: Vamos onde você quiser, vou onde você quiser. Mas depois disso daí você vai deixar eu ir embora? Não, vou. Se você for, eu vou. Beleza, fui lá. No outro dia, isso foi no sábado, no domingo eu fui na psicóloga e na psiquiatra primeiro. Primeiro eu cheguei para conversar com a psiquiatra lá. A psiquiatra nem olhou na minha cara. Só do jeito que eu cheguei lá, eu conversei com ela, falei: Bom dia e tal, é aqui e tal, tu vai que eu tenho que vir?" Ela é. Aí depois ela chegou pra conversar assim: quem que vai consultar? Aí eu falei: Não, sou eu. Ela olhou pra minha cara assim, tipo assim: Pra quê? O que você tá fazendo aqui? Aí eu fui, sentei, conversei com ela lá, minha tia, todo momento, minha tia Patrícia: Não, mas não tem que passar um remédio pra ele, eu sou enfermeira, passa um remédio pra ele, que não sei o que. E ela, tipo assim: Não precisa, velho, não precisa, sabe? Não sei se eles estavam comendo a mente da minha família, né? Mas assim, aí saí de lá, nada. Fui na psicóloga, aí chegou na psicóloga lá, aconteceu algo, entendeu? Algo que vocês vão entender também, vocês vão se contextualizando aí. Aí eu cheguei na psicóloga e tal, fui me consultar, e a psicóloga dando em cima de mim, demais, 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 demais. A gente conversava, ela: Não, é porque eu separei do meu marido, sabe? Agora eu tô solteira, não sei o que. Aí e eu vendo aquilo, sabe? Entendendo aquilo, eu tava entendendo o que tava acontecendo ali. E vendo ela dando em cima de mim, dando em cima de mim, dando em cima de mim. Aí passava um pouquinho da consulta, ela: Não, mas peraí, tinha uma sala aqui, sabe? Uma sala aberta assim, pro pessoal, o pessoal passando na porta, e tinha uma sala no fundo assim. Aí ela: Não, vamos pra um lugar mais reservado, vamos pra sala aqui do lado, sabe? Desse jeito, cara. Na conversa assim, mais, entendeu? E aí ela abriu lá: Não, mas tem uma pessoa ali e tal, não vai ter como a gente ir ali não. E eu vendo aquilo, sabe? Ela é uma mulher bonita ali, eu acho que eu tinha uns 38, nessa faixa, eu gosto de mulher mais velha. E eu: Pô, né, velho, essa mulher é gata dando em cima de mim e tal. Aí, pá, aconteceu, pá, terminou. Aí eu falei: Velho, eu tenho que essa mulher deu em cima de mim, cara. E eu, tipo assim, velho, será que eu não vou ter coragem nem de ir lá conversar com ela, deixar meu número com ela, algo nesse sentido? Eu falei: Não, eu vou deixar ao menos meu número com ela. Fui e anotei meu número assim no papel, assim, entreguei pra ela, sabe? Aí ela pegou e tal, olhou assim pra mim, olhou assim pra mim, beleza, né? Aí ela esperou eu entrar dentro do carro, assim, com meu avô, com a minha avó, com todo mundo. Aí a hora que a gente tava saindo, que a gente tava saindo assim, com a minha tia, meu avô, porque a gente tava saindo, ela foi lá no carro com um papelzinho: Aqui, ó, Marcos. Tipo assim, aqui que o Marcos entregou pra mim, desse jeito, sabe? Tipo assim, querendo expor, falando tipo assim: Pô, ele entende o que tá acontecendo, sabe? Essa foi a mensagem que ela quis passar. Ou ele entende, entendeu? O que tá acontecendo, ele entende que eu tava dando em cima dele, entendeu? Eles achavam que, tipo assim, ou eles queriam, né, tirar de mim ali se eu entendia tudo que estava acontecendo ali, sabe? Se eu estava seduzindo as pessoas, se eu entendia que as pessoas estavam se sentindo seduzidas por mim, mas eu sempre tive esse entendimento, mas eu interpretava de outra maneira. Eu falava: Pô, elas estão se sentindo atraídas por mim, pelo meu magnetismo. Eu achava isso que era algo natural que estava partindo de mim, e não que eu estava seduzindo essas pessoas, entendeu? O vídeo, né, ele tá finalizando aqui no tempo de gravação. Eu vou continuar em outro vídeo, né, contando essa história para vocês e contextualizando vocês de tudo aquilo que foi acontecendo, né, a partir desse momento aí, depois que essa psicóloga, né, fez isso daí.